Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós falamos ontem sobre a feitura da vontade de Deus. E como Jesus ensina na sua oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala que ele manda a gente pedir é: santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Em seguida, Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Quer dizer, o Senhor, o Espírito Santo, venha reinar dentro de nós, de todas as pessoas que são tementes a Deus. Então, primeiro santificado seja o nome do Senhor, do Eterno Pai. Venha o reino dele. E em terceiro, seja feita a tua vontade. E essa vontade de Deus, que o Senhor Jesus nos instrui a orar, é que ela seja feita da mesma forma como ela é feita nos céus. Porque lá nos céus, a vontade de Deus é feita de forma perfeita, perfeitíssima. E essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos fazer a sua santa vontade. Então, quando você estabelece a sua fé nesses 3 pontos, nesse tripé que é santificar o nome do Senhor, que é fazer vir o reino de Deus e também ser feita a sua santa vontade, então você tem uma vida de relacionamento com Deus. Você tem comunhão com Deus. Quando você ora, você pede, você suplica que isso seja feito na sua vida. Então, muitas pessoas pensam que ser cristão ou seguir Jesus é simplesmente participar de reuniões na igreja. Não é. Muitas pessoas pensam que seguir Jesus é ser religiosa. Essa é a realidade. E, na realidade, ser cristão significa você viver nessa fé de santificar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Eu tenho que santificar o nome do meu Senhor todo santo dia. Como que eu posso santificar o nome do meu Pai aqui na terra? Como? Através da minha conduta. Então, na minha conduta, nos meus pensamentos, na minha atitude ou nas minhas atitudes, ainda que sejam pequeninas, qualquer que seja o meu comportamento que venha agradar a Deus, eu estou santificando o nome do meu Pai aqui na terra. Através da minha conduta, do meu comportamento ético, ele é glorificado, ele é santificado na minha vida. E assim sendo, não há como dar errado as minhas escolhas, darem erradas as minhas escolhas. Porque, primeiro, eu santifico o nome dele. Segundo, não quer dizer que depois uma, depois outra, não. Todas as 3 estão interligadas. Eu santifico o nome dele, o reino dele venha, eu
luto para que o reino dele venha sobre outras pessoas também, que é a pregação do Evangelho. Eu invisto na pregação do Evangelho, eu estou lutando pelo reino de Deus aqui na terra. Quando você investe para que uma outra pessoa conheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você está investindo no reino de Deus. E, em terceiro, a feitura da vontade dele. Quer dizer, 3 coisas fundamentais na vida do cristão, que isso é a fé pura, perfeita, que agrada a Deus, porque como que você pode santificar, lutar pelo reino de Deus, para que o reino de Deus venha sobre as pessoas e também querer fazer a vontade de Deus sem fé, de alguém, né? Como que vai fazer esse tripé, fundamentar esse tripé para agradar uma pessoa que você não vê, não sente, não toca? Isso se chama fé. Isso aqui é a fé que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Aí você vai dizer, mas eu não sou perfeita. Deus não espera que você seja perfeita, como eu seja perfeito. Não. Deus sabe das nossas imperfeições, das nossas fragilidades. Ele sabe que nós somos vasos de barro, ou melhor, de argila, que é mais frágil ainda. Mesmo assim, ele exige de cada um de nós o que nós podemos atendê-lo. Ele cobra de nós o que nós podemos atendê-lo. Então, santificar o nome do meu Senhor na minha vida, então eu tenho que ser marido de uma só mulher. Isso depende de mim. Isso depende de mim. Eu tenho que ser fiel, leal à minha esposa. Isso depende de mim. Ou não é? Ou não é? Então eu tenho que ser correto. Eu tenho que ter caráter. A minha palavra tem que ser honrada. Eu tenho que cumprir a minha palavra para com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu falo. Então, esse comportamento, essas atitudes éticas, viver longe da mentira, não viver na prostituição, não viver na vida de deslealdade matrimonial, enfim, uma vida correta, limpa, pela qual eu não tenho que me envergonhar. Então, quando eu tomo atitudes dessa forma, é óbvio que eu estou sendo autêntico, que eu estou assumindo uma fé autêntica que agrada a Deus. Santificar o seu nome, buscar viver no seu reino, que é obediência à sua voz, à sua palavra, e fazer a sua vontade, que significa que eu sou servo e que ele é o meu Senhor. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida e verifique, confira se é isso mesmo que você está atendendo à sua fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé inteligente, a fé racional, a fé que o diabo odeia, a fé que o mundo odeia, a fé que os religiosos não gostam, porque ela exige sacrifício, sacrifício e sacrifício.
Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Eu tenho que, para santificar o nome do meu Senhor, eu tenho que sacrificar a minha vida. Para que o reino de Deus venha, eu tenho que sacrificar o meu reino, digamos assim. Para que seja feita a vontade dele, eu tenho que negar a minha vontade. Então é sacrifício, sacrifício, sacrifício. E isso nem todos querem. Nem todos querem. Todo mundo quer receber, mas poucos querem dar, poucos querem sacrificar. E aí, esse mundo vive no que estamos vivendo, o inferno, porque o mundo rejeita seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem poder para santificar, para o nome do Senhor Jesus, ela tem poder para fazer prevalecer o reino de Deus, ela tem poder para obedecer, fazer a vontade do Pai. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, Paulo fala, né? O Espírito Santo, através de Paulo, fala: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você quiser realmente salvar sua alma, sua vida, você tem que perdê-la. Você tem que perdê-la, para que então você possa salvá-la. Foi o que Jesus falou. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.